Questão número 2, dentro do assunto de ligação iônica ainda, meu querido e minha querida, o EMA 2011, primeira fase, que fala o seguinte: em 2010, com 10 anos de criação, os 8 objetivos do milênio, estabelecidos pela ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, visam desempenhar humanidade para se mobilizar em torno de soluções para os maiores problemas mundiais. E aqui ele fala os 8 jeitos de mudar o mundo, né? Então ele está ali, ó. Erradicar a extrema pobreza, atingir o ensino básico. E aí você tem aqui os 8, né? E aí agora nós vamos para a questão que fala o seguinte: o objetivo número 1 do infográfico acima é combater a fome e a miséria. E nesse sentido, os conhecimentos em química têm implicações determinantes para a ampliação da produção dos alimentos. A produtividade das safras agrícolas dependem diretamente da análise química do solo e da adequação da proporção dos íons dos elementos químicos nitrogênio, fósforo e potássio, integrantes, respectivamente, dos compostos sulfeto de amônio, fosfato de cálcio e óxido de potássio, assim como magnésio e enxofre, presentes no sulfato de magnésio, adicionados aos suportes minerais do solo, dentre os quais a areia, que é o dióxido de silício, e a argila, que é esse complexo aqui, né? Alguns elementos das fórmulas apresentadas nos textos acima correspondem à descrição dos elementos químicos X, Y e Z. Então, alguns dos elementos das fórmulas representam o elemento, então, X, Y e Z representam alguns elementos químicos aqui. E ele faz afirmativo. O elemento X apresenta número quântico para o seu elétron de diferenciação, ou seja, o último elétron, N3, L0, M0 e spin menos 1, considerando o positivo para o primeiro elétron. Então vamos lá. Se o N, que indica a camada, é 3, quer dizer que eu tenho subnível 3. Então eu tenho 3 aqui, ó. 3. E ele me diz que o número quântico secundário é 0. Então 0 é S. Então 3S. O número magnético é 0. Até porque você vai lembrar o seguinte: o subnível S ele só tem um orbital só. Ele só pode ter os dois elétrons, ou com spin para cima ou spin para baixo. Quem vai determinar? Justamente o spin. Ele disse que o spin desse cara é menos um meio. Só que adote o primeiro positivo. Então, se o primeiro elétron aqui é positivo, então o segundo é negativo. Então, realmente, ele está se referindo a esse último elétronzinho aqui, ó. Beleza? Quantos elétrons tem aí? Dois. Então, eu tenho um 2 aqui. Lembrando, assista a aula de, de números quânticos para você saber o que eu estou falando. N é o número de camadas. Então, tem 3 camadas. L é o subnível. 0 é o subnível S. O P é 1, o D é 2 e o F é 3. Magnético indica qual orbital para o último elétron. No caso aqui foi 0, né? Porque só tem um. E o spin, isso é menos o meio, mas se eu adotei o primeiro positivo, então quer dizer que o segundo ele é negativo. Então, esses aqui são os dados para esse elétronzinho que eu marquei de azul aqui. Fazendo a distribuição eletrônica do X, eu teria o seguinte: até chegar ao 3, ao 3S2, eu teria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Terminou em S2, a gente já viu isso, né? Eu tenho certeza que ele é da família 2A da tabela periódica. E o seu número atômico aqui, ó, é 12. Quem tem número atômico 12, Sandrão, com a ajuda da tabela periódica, você vai saber que é o magnésio. No segundo,
Eu já sei que o X é o magnésio, né? No segundo, ele fala o seguinte, ó. O ametal Z, ele já me disse que é um ametal, pertence ao grupo 16, ou seja, família 6A. Então, o Z, ele pertence à família 6A da tabela periódica. E fala o seguinte: enquanto o número quântico principal do seu elétron mais externo no estado fundamental é 2. Então, o número quântico principal, seja o N, o número quântico principal desse cara é 2, certo? Do seu elétron mais externo, ou seja, do mais distante. Então, eu fazendo a distribuição eletrônica do Z, eu teria o seguinte: 1s2, 2s2, 2, ele é da família 6A, né? Então tem que terminar em 4. E ele e esse cara seria, se o número quântico principal do elétron mais externo dele é 2, então quer dizer que esse cara, e é da família 6A, e eu já sei que da família 6A, todos da família 6A terminam com 4 elétrons, então eu posso dizer aí que esse cara, quanto família 6A, tá dando aqui quanto? Tá dando aqui quantos elétrons? Tá dando 8 elétrons. Então, se esse cara é 8 elétrons, meu jovem, quer dizer que esse carinha aqui, por essa indicação, ele é o oxigênio. Quem tem número atômico, 8 é o oxigênio. No terceiro, ele diz que o Y apresenta a configuração eletrônica no estado fundamental finalizada em 3s, 3s2p2. Então, eu vou aqui no Y até chegar ao 3p2. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Lembra que Sandrão falou que sempre que terminar em subnível P, como foi esse caso aqui, ele, ele pertence à família A, ou de 3A a 8A. E aí, para você saber qual é a família, é fácil, é só você somar com 2, né? 2 mais 2, 4. Então, esse cara aqui é da família 4A da tabela periódica. Beleza? Qual o seu número atômico? É só somar aqui, ó. 10 deu 14. Beleza? 14. 14, meu jovem, se você for na tabela periódica, você vai ver que é o. Eu fiz de verde, então eu tenho que continuar com verde. Você vai ver que esse cara aqui é o silício. Então, beleza, já identifiquei cada um. O X é o magnésio, o Z é o oxigênio e o Y é o silício. Mas vamos supor que você não soubesse, talvez desse para responder as questões só sabendo a família de cada um, tá? Então, eu vou até apagar aqui, porque eu botei as famílias de azul, né? Então, eu vou botar aqui azul para visualização melhor do meu aluno que está assistindo essa aula. Com base nas informações do texto sobre os objetivos do milênio e nas condições dos elementos x, y e z, marque a opção correta. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui agora, que eu acabei de fazer, e vou trazer para cá, meu filho. Olha que bacana. Eu gosto desse programa porque eu posso fazer umas coisas que talvez nos outros eu não conseguiria. Deixa eu botar aqui. Essa parte de cima aqui não me interessa agora. Pronto. Para a gente visualizar, né? Então, primeiro, letra A. Na fórmula K2O,
o potássio apresenta valência e carga iônica iguais ao do elemento X. Não, do elemento X, o elemento X é da família 2A. O potássio, ele é da família 1A da tabela periódica. Então a carga dele é mais 1 e o magnésio que é da família 2A. Vamos supor que eu não soubesse que era magnésio, tá? Mas da família 2A, ele sendo da família 2A, a carga dele é mais 2. Então, na verdade, está falso aqui. Apresenta valência e carga iônica igual. Não, não apresenta, tá? Na fórmula do sal, sulfato de magnésio, os ametais, que é o enxofre e o oxigênio, calcogênios, apresentam na fórmula, os ametais calcogênios apresentam valências iguais. Ou seja, é, o número de valência. Valência é o quê? Apresenta valência, ou seja, quantas ligações, né? Os dois são da família 6A, então eles apresentam valências iguais. Então lá, o enxofre faz duas ligações, o oxigênio faz uma ligação. Só que o enxofre ele pode ter mais ligações. Por quê? Porque ele está no, no terceiro período da tabela periódica para baixo. Então, só uma regrinha aqui, tá? Ligações químicas. Quando você pega lá a tabela periódica, vamos lembrar aqui, ó. Quando você pega lá a tabela periódica, você tem ali os elementos da família 4A, 5A, 6A, 7A. Aí você tem aqui carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, silício, fósforo, enxofre e cloro. Isso aqui é o segundo período, esse aqui é o terceiro período. Dessa galera aqui para baixo, eles podem ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque eles têm mais orbitais para acomodar. Essa galera do segundo período, quer dizer que ele só tem duas camadas. Então ele só tem os subníveis S e P. No terceiro período, ele tem S, P, tem três camadas, né? Então eles podem expandir o seu octeto. Bacana? Isso também você assiste a aula, que é uma aula de aprofundamento muito bacana. Então, eles podem ter, os ametais calcogênios apresentam valências iguais. No caso do enxofre e do oxigênio, o enxofre ele pode fazer mais ligações do oxigênio, ou seja, o oxigênio em si, o oxigênio ele só pode fazer duas ligações, tá? Isso a nível do ensino médio, a gente conversando aqui, não pode expandir o seu octeto. Já o enxofre, que também tem 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele pode ter mais valências. Bacana? Então, ela é muito interessante por causa disso, porque você já, pelo seu conhecimento básico, né, você iria responder que está correto, que os ametais calcogênios, que são da família 6A, que é o caso do enxofre e do magnésio, apresentam valências iguais. Só que você não ia lembrar que, como o enxofre está no terceiro período da tabela periódica, ele pode expandir o seu octeto. Então, ele pode ter, no máximo, 6 valências. Senão você está me dizendo que ele foge à regra do octeto, ficando com mais de 8? Sim, ele pode ficar com 12 elétrons na camada de valência. Tá? Mas vamos supor que você está em dúvida aqui. Ok? Vamos para a próxima. E uma coisa, talvez, como eu disse, eu estou gravando essa aula hoje, julho de 2024. Não sei quando é que você vai assistir essa aula, vai adquirir o curso para ter essa aula. Então, eu também acho que esse tipo de pergunta de aprofundamento talvez não caísse hoje, né, para o vestibular da UEMA. Lembrando que o nosso curso, todo ano eu vou estar renovando a cada vestibular.
da UEMA, eu vou renovar as questões. Então, por isso que eu estou falando, hoje é 2024, estou gravando aqui, né? Então, já no próximo ano, já vou gravar as novas questões e assim sucessivamente. Então, na letra C, o que, que a gente tem? Que na fórmula S2, o átomo semimetal apresenta a mesma valência que o Z. Hoje em dia, não tem mais semimetal, né? Hoje em dia, ou é metal ou é metal. No caso do semimetal que ele está referindo, é o silício. O silício não é igual ao Z, porque o silício, ele é o Y, ele é da família 4A. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu sumir aqui, ó. Ele é da família 4A. Então, isso aqui também é falso. Essa é falsa. Essa é falsa, mas vamos fazer uma observação. Letra D. Na fórmula do fosfato de cálcio, o metal alcalino terroso, que é o cálcio, apresenta a mesma atomicidade que o elemento Y, quando ligado ao elemento Z. O cálcio apresenta o elemento Y. O elemento Y é o silício. Silício, família 4A da tabela periódica. Você vai lembrar, os elementos químicos da família 4A da tabela periódica, como o carbono, por exemplo, tem que fazer 4 ligações. Então, o silício também tem que fazer 4 ligações, meu fera. Beleza? O cálcio, que é da família 2A da tabela periódica, ele só vai fazer 2 ligações. Então, o cálcio só faz 2 ligações porque é da família 2A. Beleza? Então, não vai ter. Se ligado a Z, que é 6A, vai ter a mesma quantidade de átomos? Não, não vai ter, porque é o seguinte, olha só. Aí tem um macetezinho que eu faço, que é o seguinte. Vamos ligar o cálcio, vamos fazer uma molécula que tenha cálcio, família 2A, carga mais 2, oxigênio menos 2. Você inverte as cargas e... Aí, Sandra, quer ficar 2 e 2, mas você pode simplificar, não pode? Pode. Então você tira o 2 e você tira o outro 2. Bacana? Beleza. Então essa é a forma. Se eu ligar o silício ao oxigênio, eu vou ter o seguinte: o silício, família 4A, terá carga, nesse caso, como o oxigênio é mais eletronegativo, né, mais 4, e o oxigênio menos 2. Mas a ligação aqui seria uma ligação covalente, então eu não vou raciocinar com carga, eu vou raciocinar com quantidade de ligações. Quantas ligações o silício faz? 4. Presta atenção, quando a ligação for covalente, faça esse macete que você não erra mais nunca. Então, o 4 vai para o outro elemento químico. O oxigênio, que família? 6A, tem que fazer quantas ligações? 2, então vai para o outro. Simplificando aqui, ó, o 4 com o 2, eu vou ter a seguinte estrutura, ó. SiO2. Não são iguais, né? Esse cara aqui não tem a mesma quantidade de átomos que esse. Esse cara tem 2 e esse cara tem 3 átomos. Beleza? Então também é falso. Agora, vou apagar aqui, tá? E vou responder a letra E, que é a correta. E por que a correta, Sandrão? Olha só. A fórmula da substância formada por X e Z equivale ao magnésio e oxigênio. X e Z. Quem é o X? Magnésio que a gente descobriu, né? Mas família 2A. Quem é quem é oh, aqui vou ficar na frente, né? Quem é o Z? É o cara da família 6A. Quem é o X? É da família 2A. Se eu pego um cara da família 2A, como a gente fez agora, tá? Se o da família 2A, carga mais 2, eu vou ligar com o. Botei já oxigênio. Se eu ligar com o Z, que é da família 6A, que é na carga menos 2, a fórmula estrutural vai ser XZ, igualzinha que a formada pelo óxido de magnésio. Beleza. Que é um alcalino terroso, família 2A, e o calcogênio, que é 6A. E a fórmula para a substância YZ é Z2. YZ. Qual é a família do Y? 4A. Qual é a família do Z? 6A. A gente acabou de fazer, não foi? E aí o macete do Sandrão, né? Você inverte. Esse cara aqui, ele vai fazer 4 ligações.
O Z vai fazer duas ligações. E aí você vai inverter. As quatro ligações vai se transformar a quantidade de átomos do outro elemento químico. E a desse cara aqui, que são dois, vai ser a quantidade de átomos do outro. Esse é o macete. Simplificando aqui, a gente acabou de fazer, simplificando por 2, eu tenho a estrutura YZ2, justamente o que ele falou aqui. Então, uma questão bacana essa de raciocínio. Lembrando, a letra B, você tinha que ter um cuidado, porque isso é um aprofundamento. Então, na verdade, você teria que ter tido essa aula. Ainda bem que você está assistindo essa aula para você matar essa questão. Caso você vá fazer outros vestibulares que tem um raciocínio mais elevado, você tinha que saber isso. Então, por exemplo, fazendo uma observação. Vamos pegar aqui, ó, dois carinhas que estão aqui. Flúor e cloro. O flúor é da família 7A, então ele faz uma ligação só. Como ele é do segundo período da tabela periódica, ele não tem espaços na sua estrutura, nos seus orbitais, para receber mais elétrons. Mas o cloro, como ele já tem uma camada a mais, né? Ele já está na terceira camada, então o cloro, por exemplo, que tem 7 elétrons, cara, ele pode fazer 7 ligações. É mesmo, Sandrão? É, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente chama isso de expansão do octeto. Ele pode expandir o octeto dele. Bacana? Certo? Então grave. Os elementos que estão do terceiro período da tabela periódica para baixo, os metais, né? O fósforo também pode, tá? Eles podem expandir o seu octeto, fugindo da regra do octeto, que é aquela ideia de só pode ficar com 8 elétrons na camada de valência. Não, tem cara que pode ficar com mais. Beleza? É estável, fazendo mais ficando com mais de 8 elétrons na camada de valência. Essa questão foi bacana, essa questão da UEMA que a gente viu aqui, uma questão de 2011. Por isso que eu acho difícil cair hoje em dia. Raciocínio desse aqui com a letra B. Tá bom?